Bem-vindos ao TV Terror, o lugar onde seus piores pesadelos ganham vida. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar, cheias de suspense e mistério. Aqui, cada relato é feito para despertar seus medos mais profundos e te deixar pensando duas vezes antes de apagar as luzes. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha, você está no lugar certo. Inscreva-se e não perca nenhuma história aterrorizante que está por vir. Relato de um mundo invisível. A noite estava pesada e sem lua, com as estrelas desaparecendo atrás de nuvens escuras que engoliam o céu. Na pequena e isolada cidade de São Bartolomeu, o silêncio era quase sobrenatural, como se o próprio ar estivesse parado. Nem mesmo o vento soprava. Era um silêncio opressor que parecia observar os moradores, deixando todos desconfortáveis, mesmo dentro de suas próprias casas. Durante o dia, São Bartolomeu aparentava ser apenas um vilarejo pacato, conhecido por sua arquitetura colonial. No entanto, nas noites como aquela, uma sensação de inquietação tomava conta. Algo que não podia ser explicado, apenas sentido. E isso era apenas o começo. Clara, uma jovem professora de 28 anos, sempre foi cética em relação ao sobrenatural. Morava no vilarejo e adorava a tranquilidade do lugar, embora amigos e colegas a incentivassem a se mudar para a cidade grande. Ela preferia sua vida simples, longe das pressões urbanas, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Naquela sexta-feira, Clara voltava para casa após uma semana exaustiva de aulas. Sua casa ficava nos limites da cidade, cercada por árvores e um caminho de pedras mal iluminado. Ela gostava do isolamento, mas naquela noite tudo parecia diferente. Uma brisa fria, incomum para o verão, soprou enquanto ela andava em direção à porta de sua casa. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ela ignorou, culpando o cansaço. Assim que entrou em casa, sentiu uma mudança no ar. A atmosfera estava pesada, quase como se alguém estivesse ali, observando-a. Tentando manter a calma, foi até a cozinha, como fazia todas as noites, para preparar uma xícara de chá. No entanto, antes que pudesse relaxar, ouviu passos suaves vindos do corredor. O som, quase imperceptível, a fez congelar no lugar. Tentou racionalizar, dizendo a si mesma que era apenas a casa velha, mas seu coração acelerava. Quando os passos cessaram, o silêncio voltou, mas a sensação de estar sendo observada não desapareceu. Clara se virou para sair da cozinha, mas algo no reflexo da janela prendeu sua atenção. No corredor, uma figura estava parada. Em um movimento rápido, ela olhou diretamente para o corredor, mas não havia ninguém. O medo tomou conta dela. Naquela noite, seus sonhos foram perturbados por pesadelos com figuras sem rosto que a observavam enquanto ela caminhava por campos escuros. Nos dias que se seguiram, Clara começou a notar pequenas mudanças em sua casa. Móveis levemente deslocados, portas que deveriam estar fechadas abertas e sons sussurrados ecoando pelos corredores. Tentou falar sobre isso com amigos, mas todos descartaram como fruto de cansaço. Ainda assim, Clara sabia que algo estava errado. Ela se lembrou de Dona Cândida, uma senhora idosa do vilarejo, conhecida por falar sobre o véu fino entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Clara nunca tinha acreditado nessas histórias, mas com tudo o que estava acontecendo, começou a reconsiderar. Dona Cândida sempre dizia que em lugares como São Bartolomeu, o mundo espiritual era tão próximo que podia influenciar o mundo físico de formas sutis e às vezes terrivelmente diretas. Certa noite, Clara decidiu enfrentar seu medo. Munida de uma vela, caminhou pela casa em silêncio, tentando invocar a presença que sentia. "Se você está aqui, mostre-se", disse com a voz trêmula. A chama da vela tremulou, mas nada aconteceu. Porém, quando chegou ao sótão, uma presença opressora a cercou. Antes que pudesse reagir, a porta se fechou com força e uma rajada de vento apagou a vela. No escuro, Clara ouviu uma voz sombria sussurrar: "Você não pertence aqui." Aterrorizada, Clara correu escada abaixo, quase caindo, e quando chegou ao seu quarto, viu algo ainda mais assustador. Marcas de mãos no espelho, como se algo tivesse tentado atravessá-lo. Desesperada, na manhã seguinte, Clara foi procurar Dona Cândida. A velha mulher a ouviu com paciência e depois disse: "O véu entre este mundo e o outro está se rompendo aqui, Clara. Você atraiu algo antigo e perigoso."
Dona Cândida explicou que o vilarejo de São Bartolomeu havia sido construído sobre terras usadas para antigos rituais pagãos. Esses rituais abriram portais entre o mundo dos vivos e dos mortos, portais que de tempos em tempos tentavam se reabrir. Clara estava no centro de um desses fenômenos. Se o portal se abrir completamente, esse espírito não apenas vai assombrá-la, ele vai corromper a mente e a alma dos mais fracos, advertiu Dona Cândida. A única forma de evitar o pior seria realizar um ritual antigo de purificação. No entanto, isso exigiria que Clara enfrentasse o espírito diretamente, sem garantias de sucesso. Na noite seguinte, Clara e Dona Cândida prepararam a casa. Acenderam velas por toda parte e começaram um cântico antigo, enquanto o ar ao redor vibrava com uma energia densa e pesada. O espírito, uma sombra grotesca com olhos vazios, finalmente se revelou. Sua presença fez o ar ficar ainda mais denso. Ele avançou em direção a Clara e, paralisada de medo, ela sentiu o frio de sua proximidade. Dona Cândida continuava o cântico, até que, em um estrondo, as velas se apagaram e o espírito desapareceu com um grito agudo. Clara desmaiou e só acordou com a luz do amanhecer. O espírito havia sido expulso, mas Dona Cândida advertiu que o vilarejo jamais estaria completamente livre. Os portais sempre estariam lá, esperando o momento certo para se reabrirem. Desde então, Clara vive com a certeza de que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos é frágil, e em lugares como São Bartolomeu pode se romper a qualquer instante. Obrigado por acompanhar mais uma história assustadora no TV Terror. Espero que tenham sentido o frio na espinha e mergulhado no medo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar, e se prepare, porque no próximo episódio o terror vai te surpreender ainda mais.